Fala galera, tudo bem com vocês? Maravilha, vamos dar continuidade então ao nosso assunto, que é a República das Oligarquias. Maravilha. Galera, na última aula a gente encerrou falando sobre a greve de 1917 aqui em São Paulo, né? Detalhe, só para comentar, algo que eu deixei passar, a greve de 1917 você tem as lideranças delas são anarquistas, né? Muitos imigrantes italianos anarquistas que chegaram no Brasil nesse século XX. Certo? Beleza, galera. Hoje nós vamos falar, né, de uma outra questão muito interessante que de vez em quando a gente deixa passar batido, mas vale a pena a gente dar uma examinada, que é a questão do Acre, né, o território acreano. O Acre, como todo mundo sabe, ele nem sempre pertenceu ao Brasil, ele pertencia ao território boliviano. Então o Acre pertencia à Bolívia. O que acontece é o seguinte: nesse período, em 1903, início do século XX, nós falamos na última videoaula que a questão da borracha estava dando um verdadeiro boom naquela região norte do Brasil, ok? Então, o que vai acontecer? O Acre pertencia à Bolívia e o Acre, então, foi arrendado para uma empresa internacional, uma empresa americana, né, que ela pudesse então fazer exploração da questão da borracha no território acreano. Só que tem um problema. Quando o Acre ele é arrendado para essa empresa americana, você tinha na região do Acre milhares de brasileiros trabalhando naquela região. Okay? Então isso vai gerar um conflito muito grande entre o governo boliviano, os brasileiros e essa empresa que estava lá para fazer a exploração. E aí, gente, o que vai acontecer? O governo boliviano ele vai exigir a saída desses brasileiros, né? E aí entra uma figura importantíssima, né? O ministro, no caso, o Barão de Rio Branco, né, o ministro das Relações Internacionais, o maior ministro que já teve na questão das relações internacionais, tanto que você observa que o rostinho dele está na moeda de 50 centavos até hoje, um homem importantíssimo na história do Brasil, um grande brasileiro, tá? O Barão do Rio Branco, então, ele vai fazer, então, a intermediação desse conflito e aí vai chegar, então, a uma conclusão que o Brasil, então, compraria, então, o território do Acre. Então, o que vai acontecer? O Barão do Rio Branco, né, vai obter empréstimos internacionais, o Brasil não tinha esse dinheiro, e vai pagar 110 mil libras esterlinas à empresa que estava lá para fazer a exploração da borracha e, no caso, para o território, para o país Bolívia, vai fazer um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas ao governo boliviano. Esse acordo vai ficar conhecido como o Tratado de Petrópolis, tá? Onde o Brasil, então, compra o grande território acreano. Além disso, além desse pagamento dessas indenizações, tanto para a empresa quanto para o governo boliviano, você vai ter o Brasil, então, construindo uma estrada de ferro, a famosa estrada Madeira-Mamoré. E aí eu recomendo vocês assistirem um vídeo no YouTube do Eduardo Bueno, isso mesmo, desculpa, Eduardo Bueno, e lá você vai ver a história da estrada Madeira-Mamoré. Eu recomendo a vocês, muito bom, ok? Gente, nesse período também, né, da República das Oligarquias, você vai ter um grande acontecimento histórico na região da Bahia, a chamada Guerra de Canudos. Importantíssimo, né? As provas adoram abordar o que foi a chamada Guerra de Canudos. Para você entender a Guerra de Canudos, você precisa entender uma pessoa chamada Antônio Conselheiro, né? E o que é o interior do Nordeste nesse período? A gente sabe que o interior do Nordeste até hoje tem muitos problemas, né? Devido à seca, devido à pobreza e assim por diante. Então, nesse período, por volta do final do século XIX, por volta de 1893, você tinha então o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro era um beato, né, um homem que tentou fazer várias coisas na vida e nada deu certo, e começou então a andar por todo o interior do Nordeste e por onde ele passava, ele pregava, ele reconstruía muros de cemitérios, ele ajudava na recuperação de igrejas e assim por diante. Só que por onde o Antônio Conselheiro passava, ele deixava uma palavra de esperança àquelas pessoas tão sofridas do interior. E muitas dessas pessoas começaram então a deixar suas vidas e começaram a acompanhar então o Antônio Conselheiro então por onde ele passava.
Até que um belo dia, essas pessoas então chegaram às margens do rio Vaza Barris, né, lá no sertão baiano. E lá eles decidiram então construir um povoado chamado Belo Monte. Esse povoado chamado Belo Monte, mais tarde vai receber o nome de Canudos, certo? E Canudos, então, vai ser uma comunidade onde todos se ajudavam, onde todos colaboravam e no final essas pessoas viviam muito melhor em Canudos do que nas regiões de onde elas viviam antes. Tá certo? Fora que essas pessoas não sofriam mais aquela opressão que os coronéis impunham àquelas pobres pessoas. Só que tem um problema. Canudos vai a cada dia que passa receber mais e mais pessoas, e aí começou a faltar mão de obra para esses grandes coronéis. E esses coronéis então ficaram incomodados e foram até o governo da Bahia. E o governo da Bahia então decidiu acabar com Canudos, de que maneira? Mandando então as suas forças militares para lá, no caso a polícia militar. E o que aconteceu? Por incrível que pareça, a comunidade de Canudos então vai derrotar o governo da Bahia. Foi uma humilhação para o governo da Bahia. E aí o governo da Bahia então, na sequência, vai pedir o apoio do governo federal no Rio de Janeiro, onde vai ser enviado o exército. E por incrível que pareça, o exército vai ser derrotado. Beleza, pessoal? Até que no ano de 1897, o governo de Prudente de Moraes vai enviar um novo grupo do exército, um novo pelotão do exército, agora muito mais bem armado e o principal, com humildade também. E aí então o povoado de Canudos vai ser derrotado. O Antônio Conselheiro vai ser morto, vai ser decapitado e a sua cabeça vai ser levada até Salvador para o governador da Bahia. Tá certo? Gente, dentro desse período da República das Oligarquias, você vai ter muitos conflitos dentro do Brasil. Falamos agora da questão de Canudos e agora vamos lá para a região sul do Brasil, a chamada a Guerra do Contestado. A gente vê pouco a Guerra do Contestado em comparação com Canudos. O que vai acontecer na Guerra do Contestado? A Guerra do Contestado ela vai se iniciar no início do século XX, numa área contestada entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Tá bom? Então aquela região do Paraná e Santa Catarina, um estado falava que pertencia a eles, outro estado falava que pertencia a eles, ok? E essas pessoas que viviam naquela região viviam também sob uma forte repressão, opressão e assim por diante. Então, além disso, os coronéis daquela região, cuidado, não vai achar que só tem coronel no Nordeste, eles vão invadir as terras desses índios e poceiros. Existiam muitos índios e poceiros naquela região e essas terras então vão ser tomadas à força, beleza? No ano de 1908, o governo de Afonso Pena ele vai iniciar a construção de uma ferrovia. Tá? Essa ferrovia ela tinha como objetivo ligar São Paulo até o Rio Grande do Sul. E aí, qual que era o acordo? Essa empresa internacional, ela iria construir essa ferrovia e toda aquela região que estivesse a 15 quilômetros das linhas do trem pertenceria então a essa empresa. Essa empresa ficaria com essas terras e venderia então para novos poceiros. Tá certo? O que vai acontecer? Esses poceiros que viviam naquela região, eles vão ser expulsos daquela região por onde está passando a ferrovia. E então eles vão começar a seguir um monge chamado José Maria. Aí você tem a questão também do monge, novamente, né? No caso de Canudos, Antônio Conselheiro. E aqui você vai ter o José Maria. E aí então vai estourar a chamada Guerra do Contestado, onde essas pessoas vão lutar contra o governo naquela região. E aí o governo, então, de Hermes da Fonseca manda, no caso, 6.000 soldados e aí, então, essas pessoas são derrotadas novamente. Beleza? Gente, agora saindo um pouquinho do sul do Brasil e voltando para a capital do Brasil, no caso, o Rio de Janeiro. Né? Nesse período da República das Oligarquias, você vai ter grandes mudanças na cidade do Rio de Janeiro. Você vai ter um grande processo de modernização no Rio de Janeiro. Um dos presidentes que vai tocar esse grande processo de modernização vai ser o presidente Rodrigues Alves, que vai do ano de 1902 a 1906. Então o Rio de Janeiro, capital do Brasil, era uma cidade com muitos problemas de urbanização. Então hoje o centro do Rio de Janeiro, né,
você chega lá hoje, no ano de 2020, e você vê muitas avenidas, dentre elas a Avenida Presidente Vargas, que está no centro do Rio de Janeiro. Só que no início do século não era bem assim. Então ali era o centro antigo do Rio de Janeiro. E ali você tinha muitos cortiços, você tinha muitas habitações precárias, as ruas muito estreitas, você não tinha questão do saneamento básico e assim por diante. Então o governo do Rodrigues Alves ele vai iniciar um processo de higienização no Rio de Janeiro. De que maneira? Ele vai mandar demolir toda aquela região da cidade. Só que tem um problema. Hoje, quando o Estado ele precisa desocupar um terreno, uma área para fazer uma grande obra, todo mundo sabe que o Estado vai lá, procura as famílias, indeniza as famílias, cuida primeiro das famílias onde elas vão viver e depois ela faz a obra. Aqui no caso não. Simplesmente aos gritos de bota abaixo, essas pessoas foram expulsas das suas casas e simplesmente o centro do Rio de Janeiro foi totalmente demolido. E o que aconteceu, né, com mais ou menos essas 600 habitações? Foram todas destruídas, como eu falei para vocês. Mas e as famílias que viviam lá em torno de 14 mil pessoas? Essas 14 mil pessoas, né, que viviam esses mais ou menos, como eu falei para vocês, são 600 habitações coletivas, no caso cortiço, e 700 casas que foram destruídas. Essas pessoas, então, não tendo o que fazer, elas vão correr para os morros cariocas. É aí, meu camarada, que vai nascer as favelas no Rio de Janeiro, né? Uma delas, muito famosa, é a favela da Cabeça de Porco, né? Recomendo novamente você assistir ao Eduardo Bueno e as Buenas Ideias. Tá lá, procura ver direitinho a história da primeira favela no Rio de Janeiro. Você vai entender por que tem esse nome favela e como surgiu a questão das favelas, tá bom? Nesse período também, por incrível que pareça, o Brasil tinha muitos problemas também de sanitários, né? E aí entra a figura do Dr. Oswaldo Cruz. Espera aí, professor, eu já ouvi falar o nome desse homem. Claro que você já ouviu falar. O Oswaldo Cruz foi um grande sanitarista no Brasil, um dos principais sanitaristas, na toa que tem a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, né? Então, o Oswaldo Cruz, ele vai dar prioridade nesse período ao combate à questão da febre amarela e a varíola e a peste bubônica, tá bom? Então vai ter um grande projeto sanitário para o Rio de Janeiro. E aí, pessoal, dentro desse projeto sanitário, na época eles entendiam que a melhor maneira para resolver um problema, dentre eles a varíola, era a questão da vacinação obrigatória. É aí que vem um problema. No início, hoje, você falar de vacina, todo mundo sabe a importância das vacinas, mas no início do século não era bem isso. Então o governo vai impor as pessoas a serem vacinadas e as pessoas, logicamente, não acreditavam nas vacinas, né, e achavam que aquilo era um objetivo de eliminar elas. E aí vai acontecer uma revolta no Rio de Janeiro, a chamada Revolta da Vacina, onde vai ser um verdadeiro caos no Rio de Janeiro, quebra-quebra, tumulto, caramba, quatro. E aí o governo, então, ele vai voltar um pouco atrás, não vai ser obrigatório, mas na frente ele vai punir todas aquelas pessoas, né, que participaram da revolta da vacina, que vai acontecer no ano de 1904. Para a gente poder concluir essa questão das revoltas, né, de todo esse período da República das Oligarquias, eu vou comentar com vocês sobre a chamada Revolta da Chibata, né, que está aí na sua apostila. Revolta da Chibata. Gente, trabalhar na Marinha do Brasil hoje é muito legal, mas não é fácil não, viu? O trabalho de marinheiro é muito complicado. No início do século era pior ainda. Por quê? Por volta de 1889, o Brasil, agora a República, né? O Brasil iniciou um processo de modernização da sua chamada Armada. Professor, Armada? Calma, Armada é igual a Marinha, tá bom? Não é nada diferente. Então teve um processo de modernização. E modernizar a Marinha significa o quê? Comprar navios novos. E o Brasil, então, comprou navios novos na Inglaterra. Beleza? Só que acontece o seguinte, os navios eram novos, mas a questão do código de disciplina não era novo, não era moderno. Então a disciplina dos marinheiros era o mesmo. Então os marinheiros passavam por uma disciplina terrível dentro da marinha, aonde eles eram chicoteados quando eles cometiam erros. Beleza? Então o que vai acontecer?
esses marinheiros foram para a Inglaterra, dentre eles, né, um nome que a gente não pode jamais esquecer, o grande líder da revolta do Chibata, um grande brasileiro chamado João Cândido, né, o Almirante Negro. Então eles partem para a Inglaterra para aprender a manusear, trabalhar nesses navios e voltam para o Rio de Janeiro com navios novos, mas com a mesma estrutura, com as mesmas regras disciplinares de antigamente. E aí, gente, no dia 16 de novembro de 1910, né, um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues de Menezes, ele cometeu algum erro dentro da marinha, né, ele cometeu uma falta dentro da marinha, e esse cara foi condenado a nada mais e nada menos do que 250 chibatadas. Isso mesmo. Imagina você estar no seu emprego, você comete um erro e aí então você vai ser chicoteado. Dá para imaginar um negócio desse? Claro que não. Beleza, galera? O que vai acontecer então? Esses marinheiros, né, eles vão se reunir no dia 22 de novembro de 1910, liderados então por João Cândido, e aí então eles assumem o controle desses navios, o Minas Gerais e o São Paulo, e aí vão ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Vão ameaçar nada, eles vão chegar a dar um tiro no Rio de Janeiro até que mata uma criança no Morro Carioca. Tá? E aí então o João Cândido assume o controle desses dois navios e começam a ameaçar então a cidade do Rio de Janeiro. E aí então, pessoal, o governo então vai recuar e aí vai atender alguns dos pedidos. Logicamente, essa história não ficou barata. O João Cândido, muitos marinheiros foram presos, o João Cândido foi expulso da marinha, né? E o João Cândido durante muitos anos ficou no anonimato, até que muitos anos depois, ele já velhinho, então a história veio à tona novamente e ele foi muito homenageado. Beleza, pessoal? Valeu!